Olá, o rolê é o seguinte, acabou setembro, isso significa que temos vídeo de livros lidos em setembro. E provavelmente eu tô fanha, porque eu tô muito atacada da rinite, mas eu queria gravar um vídeo de qualquer jeito, então eu decidi ligar o foda-se pra rinite e gravar de qualquer jeito. Vamos começar para o vídeo não ficar longo, porque sempre fica longo, né? O primeiro livro que eu li esse mês foi Nosso Éden, que é basicamente de uma coleção, trilogia, série, sei lá eu, no que dia, que se chama Irmãos Ferrara, só que eu só comprei o primeiro e eu só li o primeiro. Ele basicamente fala sobre o Nuno e a Luara. O Nuno é um delegado e a Luara é uma menina que sempre foi apaixonada pelo Nuno. Sempre, 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 sempre. Só que ele nunca deu bola pra ela. Por quê? Porque ele sempre teve alguns problemas, tipo, antigamente ele tinha alguns problemas, e quem ajudou muito ele a resolver isso foi o pai dela. Então ele era muito amigo do pai da Luara. E ele ficava assim, ó, não posso ficar com a filha dele porque, né, é a filha do meu amigo. Assim, uns rolês assim. Até o momento que ela simplesmente olha e desiste. Ela diz assim, não, eu não aguento mais. Eu vou viver a minha vida. Eu vou ficar com outras pessoas. Porque eu não aguento mais tomar pela bunda desse cara. E aí ele descobre que ele gosta dela. Na verdade, eu acho que ele já sabia que ele gostava dela. Mas depois é quando ele percebe que ele vai perder ela, alguma coisa assim. Esse rolê de, tipo assim, ver ela com outro, daí pensa assim, acho que não estou feliz com isso. Resumindo é isso. Até que, né, eles ficam juntos, porque obviamente eles sempre ficam juntos. Próximo, O Vírus do Amor. É um livro que se passa na quarentena, né? Ele foi escrito esse ano durante a quarentena. E ele é tipo um conto. Tem 75 páginas, então eu acho que é um conto. E ele basicamente conta a história de uma top model que sofreu um acidente de carro. E aí nisso ela fica assim, né? Não vou mais ter fama e some e vai parar numa cidadezinha qualquer, larga tudo que fosse da fama e nunca mais aparece nos holofotes. E aí tem um outro cara que basicamente, durante o livro a gente descobre, ela vai descobrindo durante o livro, e eu não lembro se a gente descobre mais pro início ou vai descobrindo junto com ela, mas ele basicamente conheceu ela muitos anos atrás, quando ela começou a carreira dela de modelo, e ela trabalhava pra marca dele. E aí, quando ela se acidentou, quem pagou tudo, quem fez tudo, foi ele. Tipo, não foi a marca, foi o cara. Porque desde a primeira vez que ele viu ela, ele se apaixonou. Só que ela era casada na época. E o marido dela morre no acidente de carros. Tanto que ele estava dirigindo, eles estavam, na verdade, em processo de divórcio e tal. E ele acaba morrendo. E aí ele descobre que ela vai pra puta que pariu lá pra não ninguém mais, tipo, conhecer ela e ficar perguntando pra ela. E simplesmente ele compra um apartamento ao lado do que ela se muda. Ela tem alguns problemas psicológicos e tal, então quando ela fica sozinha, tipo, ela já ficava sempre sozinha, mas ela se obrigava a sair de vez em quando e fazer umas compras, passear no parque, algumas coisas assim de vez em quando, pra sair de casa. E aí começa a quarentena e basicamente ela tem que ficar enfurnada dentro de casa. E ela tem, tipo, muitos pesadelos, se eu não me engano, alguma coisa assim, ela não consegue dormir. E aí ela só consegue fazer isso quando o vizinho dela tá tocando violino, violoncelo, violão, alguma coisa. É um instrumento lá que ele fica tocando. E aí ela começa aquela, né, ficar um pouco apaixonada pela pessoa que toca aquele instrumento. E nisso, eles têm, tipo, varanda uma do lado da outra. Então, um dia ela vai pra varanda e ela vê que quem é ele, eles acabam se apresentando porque ela não sabia quem era o dono da marca pra qual ela trabalhava. Ela só trabalhava pra marca. Então eles meio que começam a se envolver e etc. E assim, é bem bonitinho, assim, porque eles estão de quarentena, eles sabem que eles não podem se ver, só que eles percebem que os dois não veem ninguém e eles não sairiam do prédio. Então, eles não vendo ninguém e eles se vendo não ia ter problema. E aí eles começam a se envolver e etc. Então é muito bonitinho. E aí ela também descobre que ele que pagou todo o rolê, que ele sempre foi apaixonado por ela, que ele quem tinha contratado ela, toda essa bagunça. Mas é bem bonitinho, assim, e é bem fofo. E deles a quarentena acaba em novembro, se eu não me engano. Em outubro, novembro tem uma vacina. Tudo bem que eles moram nos Estados Unidos, né? Então talvez vai saber. Mas pra eles a quarentena acabou em novembro, se eu não me engano. E eu queria tanto que tivesse uma vacina em novembro. Puta que pariu, mas... o que tudo indica não, né? Fazer o quê? Os próximos 2 livros que eu vou falar eles juntos. É porque eu não consigo separar, porque eu li os 2 muito emendado e pra mim não acaba muito junto, assim, não tem tipo um marco que acaba essas histórias. A duologia Apimentando a Relação, que basicamente é sobre o Tyler e a Zoe. Eles são um casal que começou a ter problemas, tipo, logo depois que se casaram, e eles começam a fazer terapia de casal. Na terapia de casal, que é com o Ethan, se não me engano é Ethan o nome dele,
Eles têm que escrever um diário falando como é que eles se sentem. Um dia, misteriosamente, os dois diários se invertem, assim. E aí eles leem o diário um do outro. Onde, basicamente, a Zoe lê que o Tyler meio que sente vontade de ficar com muitas outras mulheres o tempo inteiro. E que ele não está feliz. E fetiches muito aleatórios. E a Zoe, ela escreve no diário dela que ela tá apaixonada pelo terapeuta, que é o Ethan. Então imagina, né? A confusão. E aí nisso a terapia continua, ela continua apaixonada pelo cara. E aí eles ficam, tipo, a relação deles vai pra puta que pariu. Tipo, se fode inteira. Até que um dia eles olham assim, beleza, eu acho que podemos resolver este problema fazendo o quê? Trocando os nossos diários, cada um escolhe alguma coisa, tipo, algumas coisas que está disposto a fazer pelo outro, né, das coisas que os outros queriam fazer. E aí a gente faz aí uns fetiches nossos pra ver se a gente resolve a nossa relação, né? Tipo, cada um fazendo um pouco do que quer. Obviamente isso não dá certo. No início, o Tyler até achava que tava dando certo, mas ele percebe que definitivamente não tá dando certo e que eles entram num buraco do nada, assim. A Zoe tem alguns problemas psicológicos e deixa tudo um pouco mais confuso pra eles. E aí, basicamente, ela continua apaixonada pelo Ethan. E aí ele simplesmente abre mão. Ele diz assim, cara, se tu precisa do Ethan pra ser feliz, eu não tenho o que fazer. Eu não vou privar a tua felicidade. Nisso, o Ethan, na verdade, ele tem uma namorada lá, 500 mil anos. E eles resolvem casar do nada também. Que eu não lembro o nome dela, mas é a namorada lá do terapeuta. E o que acontece é que, basicamente, ela se torna amiga da Zoe também. Então ela quer muito ajudar a Zoe. Então eles ficam, tipo assim, de lado, porque no caso, o Tyler e a namorada do Ethan ficam de lado pra, né, tentar fazer o melhor para a Zoe. Só que a Zoe não entendeu nada do rolê. Então, basicamente, ao que tudo indica, o Ethan, na verdade, trocou os diários de propósito para foder com a relação deles. Por quê? Porque o Ethan gostava da atenção que a Zoe dava pra ele. Então ele simplesmente fez isso de propósito. Daí, basicamente, eles ficam juntos, o Ethan e a Zoe. O Tyler fica perdido, daí ele vira melhor amigo da ex do Ethan, porque eles foram trocados juntos, então eles estavam sofrendo da mesma coisa. Daí eles viram muito amigos. Daí depois eles acabam se apaixonando. Daí nisso, a Zoe casa com o Ethan. E aí, basicamente, é um rolê atrás do outro que, basicamente, ele só queria a atenção. Então, quando ele conseguiu ter ela só pra ele, ele trocou ela por outra. Mas aí, tipo, o Tyler e a ex do Ethan já estavam, tipo, muito felizes. Então a Zoe meio que ficou sozinha. E foi ver a mãe dela. Alguma coisa assim. É um rolê muito aleatório. E, basicamente, o nome dos dois livros é Devasso e Obsceno. E é muito louco, porque eu ficava o tempo todo pensando, gente, isso realmente tá acontecendo, porque não tá fazendo muito sentido, né? Mas tudo bem. Ok, né? Paciência. Querido prefeito, da Mariana Josefa, não sei, que é basicamente a história de um cara que sumiu, e aí depois sumiu da cidade e deixou a menina pra trás, digamos assim. Eu não sei eu não lembro como é que eles terminam, mas ele vai embora, e aí anos depois ele volta a aparecer prefeito daquela cidade. E aí nisso eles se reencontram, eles ficam meio tipo, o que tá acontecendo, sabe? E tentam se entender de novo. Nisso ela começa a trabalhar de secretária pra ele. Eles voltam, né, a ficar juntos, daí eles começam a namorar, daí tem uma filha da puta lá que eu acho que tá com inveja, e aí ela simplesmente descobre e acusa ele de assédio. Então ele é basicamente tirado do cargo. É mais ou menos esse rolê. Ele é bem curtinho, ele tem 51 páginas, então é basicamente um conto. É um rolê muito aleatório, porque, tipo, literalmente, tu acha que, tipo, por ser um livro, eles vão, tipo, não, né, vai dar tudo certo, vão deixar de lado e ele vai poder ficar ali. Não, eles realmente tirou ele do posto por ele ter pego uma funcionária. Livros completamente aleatórios. Depois veio a série 93 Million Miles, que já tem vídeo aqui no canal falando só sobre essa série. Vou deixar linkado aqui em cima em algum lugar que eu não lembro onde. Mas é uma série muito legal e eu falo sobre ela no vídeo, né? Já que tem um vídeo só sobre ela, então não vou falar sobre ela aqui. Próximo. Na verdade, é uma série que se chama Missão Bop e é completamente aleatória, mas tudo bem. A Amazon me dando livros, me dando não, né? Me mostrando livros de graça que pareceu interessante. Basicamente, ela fala sobre policiais do Bop, né? Já que o nome é Missão Bop, é de policiais do Bop, do Rio de Janeiro. E assim, é bem divertido e é bem interessante, porque ele dá uma visão dos policiais e das famílias que lidam com os policiais.
Então, por exemplo, o primeiro livro é A Missão Agora é Amar. Então, ele é a história do Gustavo e da Lívia. A Lívia, ela tinha um pai que era policial. Só que o pai dela morreu em um assalto quando descobriram que ele era policial. Tipo assim, foram assaltar ele, descobriram que ele era policial, então, já que ele é polícia, mataram ele. E aí ela sempre ficou muito traumatizada com isso, de que a única regra dela era não se apaixonar por um policial, porque ela não queria passar por isso de novo. Ela não queria passar por perder alguém pela profissão que aquela pessoa tinha. Então, quando ela conhece o Gustavo, é um rolê completamente aleatório. Ela, uma amiga e um cara, que era amigo dela também, estavam indo pra uma festa, acho que tipo numa favela, e eles são parados porque um amigo do Gustavo, se não me engano, tinha sido assassinado há pouco tempo e eles estavam querendo procurar quem era que tinha assassinado. Então eles tinham, tipo, mandando um carro, etc. Então eles estavam parando todo mundo pra pegar essa pessoa. E esse amigo dela tinha o mesmo carro do bandido lá que o Gustavo tá procurando. E aí o Gustavo, ele é líder do BOP, desse grupo lá do BOP. E aí eles se encontram e, tipo, ele tá muito pistolado. Então ele grita, ele xinga, ele acha que eles realmente são os culpados, tudo mais, só que na verdade não são. E como ela sabe como policiais agem, porque o pai dela era policial, ela afronta ele. Ela fica tipo assim, tu não pode fazer isso assim. Não é assim que as coisas funcionam. Mas basicamente é assim que eles se conhecem. E aí ele fica todo atordoado. Tanto que todo o grupo dele, da polícia, fica tipo assim, você está abalado por causa da menina. Você está abalado por causa da menina. E aí, eu não lembro exatamente como que eles se reencontram depois. Eu não lembro, se são, tipo, coincidências. Eu não lembro exatamente o que fazem eles ficar, tipo, eles se reencontrarem depois disso. Mas eles ficam nessa. Só que assim, o Gustavo sempre foi a pessoa que dizia: eu amo ser policial, mas eu sei o quanto isso é perigoso para as pessoas que se envolvem comigo. Então, a partir do momento que ele se apaixonasse por alguém, ele ia largar tudo. Esse sempre foi o plano dele. Só que ele sempre ressaltou também que ele ama ser policial. Então, ele basicamente diz que ama ser policial. E a Lívia fica naquela coisa de tipo assim, não vou me envolver porque ele ama ser policial. Ele nunca deixaria de ser policial, que é algo que eu não quero. Tipo, que ele seja, né, policial. E aí até que eles percebem todo esse rolê e eles ficam juntos. Sempre ficam juntos. Essa é a parte mais importante. Eu vou comentar sobre outros dois que não tem um livro. Mas eu não lembro o nome deles, mas tem um casal que se envolve, que aparece no primeiro livro, que é a melhor amiga da Lívia e o melhor amigo do Gustavo. Eles trabalham juntos, o Gustavo e o melhor amigo dele. E aí eles estão naquele rolê. E a amiga da Lívia, que eu não lembro o nome, tá nesse rolê também que eles todos se conhecem. E aí ela dá o telefone dela no meio daquela bagunça toda de prende ou não prende, etc. Ela dá o telefone dele pro amigo dele no meio da operação. É completamente aleatório. Mas eles também ficam juntos. Mas eles, se não me engano, a história deles se passa junto com a história da Lívia e do Gustavo. E tem algumas partes que são as partes desse casal que eu não lembro o nome agora. Amor Súbito é a história do Carlos e da Clara. A Clara, ela é nada mais, nada menos que a irmã do Gustavo. O Gustavo, por ser policial, ele é todo aquele tipo, ninguém mexe com a minha irmã. Tá, tudo bem, não precisa ser policial pra ser assim, mas ele é desses assim. E o Carlos, ele é, tipo, muito amigo do Gustavo também. Tipo, todo mundo é meu amigo. Só que o rolê é um pouco mais complicado, porque assim, eles se conhecem antes, bem antes, uns 2, 3 anos antes. E eles não sabiam, tipo, o Carlos se envolveu com a Clara sem saber que ela era irmã do Gustavo. E aí quando ele descobre, ele fica tipo assim, meu Deus, o Gustavo vai me matar. E aí nisso dá algumas confusões, eles acabam se separando, porque eu acho que ela pega ele com outro, eu acho, só que na verdade isso não aconteceu realmente, foi tipo uma armação, uns rolê assim. Daí ela resolve meter o louco e ir embora pro sul. Então ela vem pra cá, em algum lugar aqui do sul, tipo, de Paraná pra baixo, morar aqui. Então ela meteu o louco. Só que aí tem outro porém, que no meio da história do Gustavo, que é quando a gente descobre que existe um rascunho entre Clara e Carlos, o Gustavo sofre um acidente, se eu não me engano. Ou ele, não um acidente, ele é, acho que baleado numa das operações e vai parar no hospital. E aí a Clara volta correndo pra ver ele, etc. E aí todo mundo descobre que existe um rascunho entre os dois. E aí nisso a Clara acaba ficando, né? Eles acabam conversando, assim, resolvendo. Ele se fode muito pra conseguir fazer ela escutar ele. E aí eles acabam dando certo de novo, né? E voltando a se falarem e ficando tudo bem. Terceiro e último livro. Resgatando o Amor. Esse é um pouco diferente, não necessariamente um pouco diferente, mas pelo menos eles não se conhecem num momento aleatório. Na verdade é bem mais aleatório. É sobre a Cecília e o Fernando. É a história do Fernando e da Cecília. O Fernando
8 anos antes desse livro começar, o Fernando ele era noivo e ele ia casar. Tipo, faltava uma semana, acho que, pra eles casarem. E aí, simplesmente, eles são parados, acho que num falso assalto. Acho que, tipo, era meio que uma blitz. Um rolê assim, era tipo um falso assalto. Era um assalto de verdade, mas era tipo uma falsa blitz, sei lá, um rolê assim. E aí, eles atiram e ela morre. Basicamente, a noiva dele morre uma semana antes do casamento. E ele fica tipo assim, cara, eu não quero que ninguém tenha esse mesmo rolo que eu tive. E eu não vou mais me envolver com ninguém, porque eu não quero passar por isso de novo. Só que um dia ele estava voltando para a casa dele, ou indo pro trabalho, eu não lembro, alguma coisa assim. No meio da rodovia, uma mulher no carro da frente simplesmente freia, para o carro com tudo. Ele bate o carro no carro dela e ela vai, tipo, pro acostamento, assim. E ela vai, na verdade, resgatar um cachorrinho. Essa mulher é a Cecília. Ela é veterinária e ela não consegue ver um animal, tipo, ferido e não resgatar. No caso desse cachorro, ele simplesmente foi jogado pela janela do carro, porque não queria mais ele. Aí ela salva ele e o cara tá, tipo, na volta dela, ficando, tipo assim, minha filha, você não pode frear assim no meio do nada, no meio da estrada, sabe? Você pode machucar alguém. E aí eles fazem tudo isso, rolê, eles trocam cartão, etc, pra, tipo, ver o seguro. E aí ela fica, tipo assim, cara, você que bateu em mim. Porque ele tava com o carro atrás. E ele fica, tipo, meio que indo atrás dela o tempo inteiro pra resolver o rolê do carro, porque ele falou com o amigo dele, o Daniel, que tinha uma oficina e que ele ia resolver o rolê da oficina. Da oficina do Daniel. Então ele ficava, tipo, não sei o quê. Daí ele vai lá e diz assim, tu tem que levar lá no Daniel. Daí ela disse, eu não posso essa semana que eu preciso do meu carro. Daí ele ficou, tipo assim, não, deixa que eu levo lá e eu te dou carona. Sabe, tipo, um rolê muito aleatório, assim, mas ele sendo fofinho. E eles começam a meio que se envolver, assim, e dar uns rolos bem aleatórios, assim. Tem um ex dela que não aceitou muito bem o fim, então ele fica, tipo, indo atrás, né? E ele acaba ajudando neste caso também, por questões de ele ser policial, né? O Fernando, ele demora muito pra acreditar que ele pode ter alguém e que não tem problema se ele se apaixonar de novo. Porque ele sempre vai ficar com aquele sentimento de que aquilo pode acontecer de novo. E quase acontece. Eles são parados de novo num rolê, num assalto, uns caralho lá. E ela quase se machuca. Mas ele sempre fica naquela de... Nossa, eu não quero machucar ninguém que tá junto comigo, sabe? Até que ele simplesmente para e... Não dá, filho. Não dá pra ele esconder esse sentimento. Cara, ela chega a dar o cachorro. Sabe o cachorro que eles resgataram lá quando eles se conheceram? Ela dá pra ele. O cachorro, tipo, toma de presente, já que ninguém, né? Que o cachorro vai ficar contigo e eu não tenho como cuidar. Eu falei assim, e eu fico tipo, meu Deus do céu, que casal mais fofo. Mano, é basicamente isso. Foram esses os livros que eu li durante esse mês. Essa última série que eu falei 3 livros, e são 4. Eu tô lendo o quarto, eu não terminei ainda. E basicamente é sobre o casal que aparece no terceiro livro, mas não vamos ficar falando muito porque eu nem terminei de ler ele ainda. Foi um mês muito, muito louco, mas também não tanto, porém bastante. É isso, eu acho. Né? Caso você já tenha lido algum desses livros, o que geralmente é muito difícil porque eu só leio uns livros aleatórios que estão de graça na Amazon e que são muito bons, mas que não são conhecidos, é bem difícil, né? Então, se tu já leu por algum motivo aleatório nessa vida, comenta aqui embaixo o que você achou deles. E é isso. Curte o vídeo, se inscreve no canal, que é sempre muito, 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 muito importante pra mim você se inscrever no canal. E eu acho que é isso.